Mais uma vez, iniciando e agradecendo, parabenizando vocês por estarem aqui, nos acompanhando. É uma honra para nós contar com a presença de vocês. E mais uma vez, agradecer ao amigo professor Luiz Ozaná, que está aqui cedendo o tempo para falarmos nesta live de hoje sobre relacionamentos conjugais. Uma visão da neurociência, uma visão da psicologia e juntos com vocês, com as demandas das suas questões, vamos conduzir essa noite. Lembrando que nossa live vai até às 21 horas hoje, então vamos aproveitar ao máximo o tempo. Então, professor Zaná, bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez. Professor Jailson, na verdade nós temos um relacionamento, não é conjugal, mas é profissional, e com toda a equipe da Acrópole, que são profissionais de altíssima qualidade, mas principalmente de altíssimo valor humano. Então é um prazer enorme estar aqui, é uma parceria de aprendizagem, de troca, de cumplicidade, de compartilhamento de conhecimento com todos vocês. E para a gente falar sobre relacionamento conjugal, como é que a gente faz para que o relacionamento seja saudável? Eu quero começar falando o que é que compromete o relacionamento de tal maneira que ele não se estrutura de maneira saudável. Primeira característica, dependência. Quando a relação é baseada em dependência, ela tem tudo para dar errado. Porque ela vai ter como principal elemento motivador, como principal combustível, algo que não é harmonizador, que não é saudável, porque vai acabar gerando cobrança, manipulação, um jogo de poder que vai ter uma maior probabilidade de ser destrutivo. Então, relacionamentos que são baseados na dependência emocional ou na dependência financeira são relacionamentos que não têm a alma, a essência, o verdadeiro elemento que integra a relação de duas pessoas. Respeito, carinho, um projeto em comum, manutenção da individualidade, tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje de maneira mais profunda. Um outro elemento também que sabota o relacionamento saudável é o jogo de poder. Se você tem alguém que exerce um poder coercitivo, manipulatório numa relação amorosa, numa relação a dois, a probabilidade que isso gere sofrimento psíquico, que isso gere feridas emocionais, aumenta de maneira exponencial. Então, para a gente começar a conversar aqui, eu diria que dependência e jogo de poder são duas variáveis que comprometem a qualidade, a saúde de uma relação a dois. Nossa, começamos, hein? O professor começou mais cruel do que hoje. Dá um alô aqui a Thaís. A Thaís, se não me engano, Thaís Jacobina, não é isso? A Cristina Moraes, diz aqui para mim a tua cidade. A Iris, Salvador. Xênia, chique. Obrigado, Xênia. O Geraldo, coloca aqui, Jailson. De Garça, São Paulo, nos encontramos no congresso em São Paulo. Ô, Geraldo, uma honra ter você aqui. Um novo amigo que eu fiz em São Paulo. Que maravilha. Mais gente boa aqui. Suane, o Edson, vamos lá. Perfeito. A Fabiola aqui agradecendo a gente. Então, a contribuição que nós começamos a ter na visão neurocientífica é trazer à luz daqueles que nos acompanham a seguinte informação. O casamento, o relacionamento conjugal, relação de uma forma geral, é preciso entender que tudo isso é uma construção social. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós nos esquecemos disso. Relacionamento é uma construção social, o que significa que não é uma construção biológica. Então, o estar com alguém, o ser fiel a alguém, o dividir o espaço com alguém é uma construção, uma demanda social. Demanda tal que é imposta por um meio social que leva algumas pessoas a uma dependência, como o professor Zaná falou. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele quebra aquele paradigma da tampa e a panela, da metade da maçã, da laranja. Não existe metade. Não existe obrigação de você ter alguém na sua vida. Não existe obrigação de você dividir um espaço com o outro. Nós somos seres sociais por natureza, mas depender disso para sobreviver já é uma questão que queremos colocar em pauta aqui quando falamos em relacionamentos conjugais. Pela experiência de consultório que eu tenho, o professor tem, as demandas e frustrações que mais aparecem quando se trata de relacionamento conjugal tem por pano de fundo dependência. Dependência do seguinte: eu tive que casar, eu tive que estar com, eu tive que ter filho. E sem ele eu não sou sujeito. Isso. Então eu dependo dele para ser. Então eu dependo daquele sobrenome, dependo daquela mulher para cuidar de mim, dependo daquele indivíduo. Não vivo sem ela. Não vivo sem ela. Dependo dele para pensar por mim.
para me proteger, dependo dela para cuidar de mim, para ser uma substituta da mãe. Então, quando você tem relações baseadas na dependência, você não tem dois sujeitos plenos que se relacionam em busca de construir algo novo. Eu acho que o maior equívoco nas relações a dois é quando você anula o individual em nome de um coletivo. Repare, para uma relação a dois, independente do grau, namoro, noivado, casamento, enfim, ser uma relação saudável, é importante que tenhamos dois sujeitos plenos, autônomos, independentes, que optam, que escolhem, em função de um construto social, em função de variáveis afetivas, enfim, mas que escolhem estar juntos e não que são obrigados a estar juntos. Na minha experiência em consultório, eu percebo que a maioria das demandas clínicas terapêuticas, inclusive de terapia de casal, está vinculado a essa dificuldade de conviver o indivíduo com o casal. Ou seja, não tem espaço para o indivíduo, só tem espaço para o casal. Tem um conflito entre o individual e o coletivo. E isso é que vai gerar muitos percalços na convivência no dia a dia. Verdade. Eu gosto muito de trabalhar as palavras de forma... Sua raiz epistemológica. Relacionamento, ela vem do grego relatio, e que significa, entre algumas coisas mais profunda, trazer algo de volta. Olha que coisa interessante, né? Relacionamento, na sua raiz, na sua essência grega, é trazer algo de volta. O que significa, na linha de discurso que o professor Zaná começou a traçar, é o seguinte: se estamos inseridos em um relacionamento em que não há volta, isso não é relacionamento. Isso é abuso. Abuso, dependência. Porque na essência do contexto da própria palavra, relacionamento exige algo de volta, um retorno. Então, no popular, as pessoas dizem, se você faz parte de um relacionamento no qual você simplesmente doa tudo que tem, isso não é relacionamento, gente. Olha o ponto de discussão que estamos levando nesse momento. Relacionamento exige exatamente que haja retorno. Se não há retorno, é dependência, é abuso. Então, o que nós temos visto em consultório, situações de abuso e dependência, não de relacionamento. E isso é um choque muito grande, amigo Zaná, quando converso com uma paciente e espero relatar, ele ou ela, enfim, e no final eu pergunto o seguinte: quem disse a você que você está em um relacionamento? Isso não é relacionamento, isso é abuso. Isso é dependência. Você deixou de viver para viver uma ilusão que não te pertence. Você abriu mão da sua vida para se sustentar em alicerces que não te pertencem, e por isso que a frustração chega, é por isso que a tristeza começa a fazer parte da sua vida, e é por isso que a decepção faz parte da rotina da maioria dos relacionamentos abusivos e dependentes que tem por aí. E geralmente a dependência está muito vinculada à idealização. Então eu idealizo que ele é o único homem, o homem da minha vida, ela é a mulher da minha vida, ele é a princesa encantada, ele é o príncipe encantado. E a gente cria essas crenças que acabam nos aprisionando. E o que é pior, gerando mais frustrações. Porque sempre que você idealiza o outro, ele nunca vai ser capaz de dar conta de tudo aquilo que você espera dele. Então você vai estar eternamente insatisfeito, eternamente insatisfeita, cobrando o tempo todo. E quer saber de uma coisa? Cobrança é a principal forma do relacionamento virar conflituoso e se dilacerar rapidamente. Então a gente precisa aprender a se relacionar com o outro na sua concretude, enquanto sujeito real, com suas limitações, com suas fragilidades, mas também com suas virtudes. E não relações onde você tenha dependência e idealização, porque você nunca vai conseguir, ao se anular, ser pleno enquanto sujeito. Por definição, se eu me anulo para depender de alguém, eu nunca vou conseguir me relacionar de maneira saudável com essa outra pessoa. Então, um relacionamento saudável é aquele que tem dois sujeitos plenos que se relacionam de maneira madura, saudável, sem que haja dependência, idealização, sem que haja jogo de poder, sem que haja uma relação onde um se submete ao desejo exclusivo do outro. Perfeito. E a gente vai falar mais sobre quais são as características da relação que seja saudável. Verdade, verdade. Então a gente entrando aqui, hein? Feliz Santana, mais Jacobina, tem a Sandra aqui, Virgínia. Jacobina é nossa segunda sede, né? É verdade. Rosemary, uma hora a gente entrando aqui. Bom, já podem enviar suas indagações. Se aquilo que já começamos a falar aqui, o amigo professor Zaná, se conectou contigo, se faz sentido para você o que estamos falando aqui, então provavelmente você precisa perguntar alguma coisa. Pergunta. Vai enviando as perguntas aqui, eu vou buscar ler e discutir com vocês.
essa visão estratégica. Michele, Ibipitanga, Lucivane, olha. Olha, tem uma pergunta aqui, de Poliana. Demanda social. E se eu não fizer parte da estrutura social? Se eu não quiser me submeter a essa demanda social? Parabéns para você, que você é uma mulher empoderada, uma mulher que tem consciência de si mesma. Aliás, inteligência emocional é para você se libertar dessas demandas sociais que são impostas. Nós somos seres no mundo, não vamos ser hipócritas que vou viver numa cabana, o eremita. Pare, mentira, nós somos seres sociais. Agora, eu não preciso me submeter a pressões coletivas. Por exemplo, eu não bebo, eu, Azaná, pessoa física, não bebo nada alcoólico. Porque meu tipo psicológico explica isso. Como eu sou racional, eu quero controlar as coisas e não ser controlado. Então, tomar umas para relaxar não é minha praia. E eu não acho nada saboroso, porque eu não quero relaxar para esquecer. Eu quero controlar tudo para saber o que está acontecendo. Sou pensamento. Então, por exemplo, eu não bebo, mas tem uma demanda social de que homem tem que beber. Mas se eu tenho consciência de quem eu sou, de onde eu quero chegar, da minha plenitude como sujeito, eu enfrento essas pressões. Não vai beber nada? Não. Tô desconvidado pra festa? Não, tô brincando, beleza. Então, repare, você chega aí. Então você pode ser mulher e pode não ter essa demanda social de casamento. Você tá empoderado e não quer depender de ninguém. Qual é o problema? Você não é obrigado a casar. E se você casar, não é obrigado a ter filho, porque é outra cobrança que vem depois. Sim. E depois do teu primeiro filho, ainda tem a cobrança do segundo. E quando é o próximo, a gente vive um mundo de muitas cobranças. Verdade. Quanto mais eu tenho consciência de mim e de onde eu quero chegar, mas eu me blindo dessas pressões. Então, defenda-se para a coisa saber, eu quero mesmo ter uma relação, ou eu quero ser totalmente livre, não quero ter nenhum tipo de compromisso, ou eu quero um relacionamento que seja aberto, um relacionamento que seja com liberdade. Porque a questão é a seguinte, se tem respeito, se tem transparência, se tem verdade, se é pactuado entre o casal, então tá legítimo. O problema é se você tem um tipo de postura que transgride o que é acordado no relacionamento do casal. Mas que bom que você tem autoconsciência e você não precisa reproduzir o modelo do que as pessoas querem que você reproduza. Verdade. Vou colocar pimenta. Olha o baiano entrando aqui. Olha. Uma olhada da neurociência nesse contexto, para aqueles que nos acompanham, a inteligência neuroemocional que nós fazemos, nossas imersões, nas quais nós provocamos os participantes a encontrar respostas para algumas demandas do tipo: qual emoção sustenta e alimenta os teus relacionamentos? Dentro de uma visão dos programas emocionais e das feridas emocionais, Osana, eu tenho dito sempre o seguinte: quando nós entendemos aquele percurso que eu sempre oriento as pessoas que participam das imersões, de como os programas e as feridas emocionais são consolidadas no nosso sistema nervoso, lá na nossa infância, o que significa a provocação que eu quero trazer para esse tema de hoje? As demandas emocionais não resolvidas lá na tua infância e que vão gerar os seus programas e feridas emocionais para toda a sua vida, irão de toda maneira e com toda a força alicerçar os teus relacionamentos. Então a provocação é a seguinte: que tipo de demanda emocional você vem buscando suprir nos seus relacionamentos? Dentro de um contexto dos programas emocionais, costumamos dizer algo meio polêmico, que é o seguinte: na vida adulta, o homem tende a casar-se com a mãe e a mulher tende a casar-se, a filha, com o pai. No sentido de que o homem vai projetar na sua esposa o papel de mãe. Que aprendeu. Para que esta mulher supra algumas carências que sua mãe não conseguiu. E a filha, a mesma coisa, vai procurar no homem exemplo e suprir carências que o pai não fez. Então, muitas vezes, muito prático isso, você que está nos ouvindo agora, espero que isso faça sentido de alguma forma para você, para uma amiga, para um irmão, enfim. Observe os casais que fazem parte do teu convívio social e a sua própria relação. Será que esses casais não estão procurando um no outro o pai e a mãe? Vocês já viram situações dessa, amigo Osaná? Que você olha para o casal, a esposa trata o marido como filho. Não é? Mantém a persona de filha até com o marido. Tem que arrumar. Chama até de paizinho. Então, verdade. Mãe é paizinho. Pai, mãe e paizinho. Então, e vice-versa. Situações Filhinha, em que a esposa assume o papel de uma filha e o marido de pai. Ô, minha filha, faça ali pra mim. Só faz o que é autorizado, né? A esposa precisa arrumar a roupa, precisa colocar a comida na mesa. Gente, se vestir dignamente. Se vestir, isso é estrutura de pai e mãe. Percebem? Então a provocação que eu quero trazer de uma visão neurocientífica para vocês é: analise seus próprios relacionamentos conjugais e daqueles que te cercam e comece a observar o seguinte: que tipo de demandas
não supridas na infância, você está procurando e projetando nos teus relacionamentos. Porque a grande desilusão vai ser essa. Ao projetar que alguém supra as tuas carências, esse indivíduo não fará isso porque sequer ele tem consciência. Freud já dizia isso, que existe uma coisa chamada complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? É quando você tem um processo de enamoramento simbólico, não erótico, na relação com as figuras paternas, né, parentais. Então a menina teria fantasias de ocupar o papel de objeto de desejo do pai e rivaliza com a mãe. A menina de ser objeto de desejo, de amor e prioridade na vida do pai e rivaliza com a mãe. Dentro da perspectiva psicanalítica, depende de como se deu o desfecho do complexo de Édipo, eu posso entender até a orientação sexual. Porque se você tem um menino que tem fantasias de ser objeto de desejo do pai e vai rivalizar com a mãe, então ele vai ter um Édipo invertido, então ele vai ter orientação sexual. Toda a teoria da sexualidade psicanalítica se baseia nesses modelos. Mas o fato é que, se nós não tivermos consciência do que é que nós estamos buscando hoje, a gente vai reproduzir modelos arcaicos. Por isso que a tomada de consciência é a chave, o autoconhecimento é que é o caminho, né? O importante é que você não espere, numa relação atual, compensar o que faltou lá atrás. Você precisa de algo novo. O problema da gente, em termos emocionais, é que a gente fica muito preso no passado e não vive o presente para construir um novo futuro. Então, se você, por exemplo, busca uma relação a dois para curar suas feridas infantis, você vai acabar mantendo ela sempre magoada. A ferida não cicatriza. Então é muito comum. Quer ver um exemplo que eu vejo no consultório o tempo todo? Pai era alcoolista. Pai comia água, botava pra quebrar, chegava violento. Aí a menina faz um pacto com ela mesma. Nunca vou namorar com homem que bebe. Eu quero um abstêmio. Tem 10 candidatos, 9 não bebem nada. Ela se apaixona por quem? Adivinha? Pelo cara que fica escornado, que não fala de litro de uísque, fala de caixa. Não fala de lata de cerveja, fala de caixa. Você conhece aquele cara aqui? Então é com esse que ela vai se envolver emocionalmente. E ela está o tempo inteiro achando que ela consegue salvá-lo. Porque ela quer, na verdade, resgatar o pai antigo que ela não conseguiu quando era criança e achava que a mãe sofria muito, a família se desgastava muito nessa relação. Então ela atualiza uma relação arcaica não resolvida numa tentativa inconsciente de resolver agora. Gente, isso não funciona. Você não pode ser o agente de cura do seu marido. Sua esposa não pode ser sua agente de cura. Você não pode procurar no outro que você não teve um pai ou uma mãe substitutivo ou alguém que vai se colocar no papel frágil para você ser importante, ser relevante, na fantasia de não ser abandonada. Também tem muita gente no consultório que vive relações assim, se coloca sempre buscando pessoas que são mais frágeis para que ela possa ser tão relevante que ela cuida do outro, ela é imprescindível na vida do outro e ela nunca, na sua fantasia, vai ser abandonada e vai ser trocada. A relação se torna adoecedora. Então o que é que nós precisamos para uma relação saudável? 2 sujeitos plenos, conscientes de si mesmo, que se relacionam por afinidade, se relacionam por um projeto comum, que mantém a individualidade, mantém a autonomia, mantém a independência, mas tem um projeto compartilhado de família lá na frente, onde a união no casal não anula o individual e o pessoal. Se nós temos isso, nós vamos muito mais saudáveis na jornada da relação a dois. Não confunda relacionamento a dois com simbiose, fusão, porque não é assim que funciona. Perfeito. Ótimo, gostaram do tapa na cara. Então, temos perguntas aqui. E você vai passar para nós, ou Edson? Eu posso... tenho aqui. Quando é o companheiro que é dependente, o que fazer? Dourado fez essa pergunta. Responda. Pode ser? O que você acha? Depois eu falo. Então, a dependência independe, olha a redundância, né? A dependência independe de qual lado. Homem, mulher, o parceiro, parceira. A dependência, ela vai estabelecer no indivíduo que possui o perfil que o nosso amigo Ozaná traçou no início da nossa conversa. O que é dependência? Eu dependo quando eu não consigo resolver comigo mesmo. Eu dependo quando a incapacidade de me compreender já não está mais comigo. Quando eu não tenho mais recurso, quando eu preciso de ajuda. E como a maioria das pessoas não pedem ajuda, a dependência é uma estratégia de sobrevivência. É o alicerce. Não posso ficar em pé, eu me escoro no meu amigo do lado. Naquele que está do meu lado. Então, a dependência, olha que interessante, a dependência é um caminho para sucumbir uma relação e uma vida. Em consultório, temos um perfil interessantíssimo. Pessoas que dizem o seguinte, mas ele depende de mim.
Eu não posso ir. Duas prisões com o mesmo discurso. Uma incompetência em se reconhecer, uma incompetência em descobrir suas limitações, uma incompetência em fechar ciclos. Ótimo. Bom, quando é o companheiro que é dependente, o que fazer? Bom, primeiro, tapa na cara, né? Manda. Primeira coisa, se tem um companheiro dependente, é porque tem alguém que quer que o outro dependa dele, quer sustentar essa relação. Porque quando não quer, dois não brigam. Toda relação é baseada em complementaridade. Então, se você tem um companheiro, uma companheira que é dependente de você, a primeira coisa que você tem que fazer é sair desse papel. Quando o outro vier, como é que eu faço? Não sei, decida, tô do seu lado, te amo, mas assuma suas escolhas e eu tô aqui para lhe escutar, para lhe estimular, para dar minha posição, mas para respeitar que a escolha seja sua. Show. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é não reforçar essa relação dependente, porque se tem alguém que depende de você, é porque você se coloca no papel de quem dá a sustentação. Tem uma pergunta aqui que tem a ver com o que eu comecei a falar. É do Carlos Sedu, não sei se é sedução, mas enfim, né? Ele pergunta assim, quando o relacionamento entra em um ciclo de idas e vindas, termina e volta, por que acontece? E, Carlos, não sei se você já nos acompanha há algum tempo. Abordamos em alguma das lives aqui algo sobre fechamento de ciclo, lembra, amigo Bolsonaro? E eu trouxe o conceito da neurociência sobre a nossa reação biológica perante algumas emoções. Então, vou só recapitular para responder a tua pergunta, que está intimamente ligada a isso. Então, o que eu expliquei, biologicamente, nosso sistema nervoso está preparado para reagir a algumas situações. E ele tem 3 opções, basicamente. A primeira é lutar contra a situação que se apresenta frente a ele. E é o que menos se faz no mundo, é lutar. Porque a luta, ela define logo a jogada. A segunda opção que o sistema nervoso tem é paralisar. Então você paralisa diante de uma situação que você julga ser inconveniente ou incompetente para resolver. E você paralisa. E a terceira opção é fugir. Você foge, o sistema nervoso percebe o seguinte, essa não dá para nós, vamos cair fora, é melhor fugir. Então, para responder a tua pergunta, por que uma relação entra nesse ciclo? Primeiro, porque não fecha ciclo. Você não está lutando para resolver essa relação. Você paralisou perante a relação. A paralisia significa que você não sabe o que fazer. Por não saber o que fazer, você termina, dá uma pausa, aí volta de novo. Termina, volta de novo. Então, esse perfil é interessantíssimo. O não conseguir fechar ciclo significa paralisia. Você paralisou diante dessa relação. Não se posicionou. Não se posicionou. E se posicionar tem que ter consciência e ter coragem de ir em frente. E lembra, Carlos, também, não sei se você nos acompanha de fato, mas uma outra característica do sistema nervoso que é sobrevivência. Então, se for para te manter vivo, você, sua parceira, você vai permanecer nesse círculo ridículo, limitado, de sofrimento, mas você vai continuar vivo. Então, quem está de fora de uma relação como essa, olha assim, mas não percebe que isso não dá certo? Não percebe que já terminaram 10 vezes, estão voltando de novo? Não percebe, gente. Quem está inserido nesse ciclo emocional não visualiza da forma que nós visualizamos, estamos no lado de cá. É a forma que o sistema nervoso daquelas duas pessoas encontraram para sobreviver. Veja bem, olha como o Jailson dá tapa na cara com sutileza. Sobreviver e não viver. Porque vida plena é outra coisa, gente. E a gente precisa saber se posicionar. Tem 3 perguntas aqui sobre tipos psicológicos. Como equilibrar... Até que ponto os tipos psicológicos influenciam o relacionamento? Existem tipos psicológicos que se atraem ou se repelem? Valéria Amorim. E de Ana Falcão. Bom, como é que a gente faz para equilibrar a relação com os tipos? Entrando no canal deles. Opa! Então, se eu sei que meu parceiro é sensação e ele gosta de tudo arrumadinho, meu parceiro é sensação, então ele precisa que lave todos os pratos. Usou, lavou, porque se não usou e lavou, ele fica agoniado. E o outro é a intuição, meio bagunceiro, as coisas. Então você tem que entrar em acordo. Olha, tudo bem, a gente faz o seguinte, ele incomoda muito quando fica sujo. Então você sujou, você lava. Eu não vou reclamar que você é neurótica. Agora, pra mim não incomoda. Então se eu não lavar, não cobre pra que eu vá lavar. Eu não sou maluco, nem sou desleixado, nem sou uma pessoa nojenta, e nem sem higiene. Então a gente precisa respeitar, tolerar as diferenças e aprender a entrar em conexão com as pessoas no seu canal. Inconscientemente é muito comum, sim, que a gente procure o oposto complementar. Então, eu sou pensamento, pega alguém sentimento, porque esse sentimento vai ser a fonte de conexão social da nossa família. É muito comum.
A esposa é pensamento, então ela não comemora aniversário, não quer ninguém dentro de casa, não faz jantar pra família. O marido é sentimento, ele é que é o agente de socialização. Então ela se acomoda ficando na parte financeira e ele se acomoda na parte social. Isso é péssimo. Porque ficam duas pessoas fragmentadas, dependendo uma da outra nas competências que são complementares. O ideal é que você seja alguém pleno, integrado, como se chama na teoria junguiana, individuado, não dividido, não fragmentado, para lidar com a vida. Perfeito. Sem depender um do outro, mas todos aprendendo um pouquinho uns com os outros. Inclusive com os filhos, hein? Porque os filhos têm muito o que ensinar pra gente. É outra coisa. Eu não falei de relacionamento conjugal e não familiar, mas é bom a gente expandir logo isso aqui, porque os filhos também têm muito o que nos ensinar e desde pequenininhos, nós enquanto pais. Mas é comum, sim, que os tipos psicológicos tentem se atrair na expectativa de compensação. Perfeito. Só que não é um bom negócio, porque acaba reforçando a tentativa de curar o outro. Aí ele é bagunçado, eu vou conseguir que ele fique agora organizado. Então você vai querer curar o outro com o seu comportamento. Isso vai gerar conflitos, cobranças, problemas, desajustes, sofrimento. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você seja feliz, pleno, realizado, numa relação com outra pessoa feliz, plena e realizada, num vínculo maduro e de muito amor próprio. Show. Tem uma pergunta aqui que eu adorei, tem tudo a ver com o que eu venho trabalhando na inteligência emocional, nas imersões que temos realizado. Eu acho que a Marcela, ela pergunta o seguinte: quando qualquer coisa que vai conversar acaba em briga? Marcela, olha a provocação que eu fiz no início da nossa conversa. Que emoção sustenta o teu relacionamento? E de cara eu vou lhe dar uma dica, tá bom? O que é que provoca irritação numa conversa? Que provoca a vontade, como você escreveu aqui, de brigar? Raiva. Emoção primária chamada raiva. Então não sei se é o seu caso ou você está relatando alguma coisa, mas a provocação e a resposta que eu te dou é a seguinte: a emoção raiva está sustentando esse relacionamento e é por isso que qualquer olhar indiferente, que qualquer palavra mal colocada termina em discussão, amiga. Orientação, procura identificar por que a emoção raiva está sustentando um relacionamento conjugal. E você certamente já percebeu que não é algo que vai acabar bem. Ok? Vamos lá, mais perguntas. O Harley: não é mera analogia usar o termo dependência para este caso? Não é analogia, amigo, é realidade. Dependência emocional. Já tratamos disso até em uma outra live, não? Dependência. A dependência é uma estratégia do sistema nervoso para fazer o indivíduo sobreviver. No relacionamento, ou nos relacionamentos, tem o traço que o Osana trouxe, que é o seguinte: se há alguém dependente, é porque é alguém que gosta de sustentar isso. Compreende? Então, o sistema nervoso é sábio. Ele não vai se anexar como dependente a alguém que não gosta de dependente. Ótimo. Ele sabe onde vai. Como é a questão dos neurônios espelho, né? E, a gente vai atrair, não é? Vamos atrair, exatamente. Então, quem vivenciou a experiência da imersão em inteligência neuroemocional? No sábado, 7 de setembro, né? Dia 2 de novembro, faremos outra aqui em Salvador. Você vai descobrir, por exemplo, qual o papel dos neurônios espelhos. Como é que você se conecta a uma outra pessoa? Por que será que você se relaciona com o mesmo tipo de indivíduo? Só muda de endereço, como dizem, não? Então você finaliza um relacionamento, inicia outro, em pouco tempo está exatamente igual ao anterior. Por que será? Por que será? Então a neurociência explica que os neurônios espelhos são neurônios que ficam localizados no nosso córtex pré-frontal, que tem como função exatamente identificar o outro. Com quem eu devo, com quem eu posso, com quem irei me conectar, com quem irá alimentar meu programa emocional, com quem irá suprir as carências que eu carrego aqui dentro. Uma relação simbiótica e não uma relação madura. Exatamente. Aí Cláudia pergunta: no casamento não é necessário um depender do outro? Não! Não. É necessário parceria, cumplicidade, é necessário respeito, é necessário uma relação onde os dois, plenos e íntegros, estão juntos de mãos dadas construindo um novo futuro. Mas dependência nunca é uma boa alternativa. A independência. Não confunda autonomia com autossuficiência. E não confunda cumplicidade com dependência. Nunca é um bom negócio a dependência. A não ser que você seja criança. Repare, nunca, quando falamos de relacionamento conjugal homem e mulher, com sexualidade envolvida, enfim, na plenitude de uma busca de prazer e de autorrealização. Então, dependência é um inimigo da autorrealização. Perfeito. Então, não é um bom negócio. E não é inevitável você ter uma relação dependente, não. Muito pelo contrário.
Tem duas perguntas aqui, vou responder rapidamente. Uma é da Mariama. Olá, Mari, um abraço. Nossa monitora top de linha. Ela pergunta o seguinte: se é possível uma pessoa buscar replicar o relacionamento dos pais de tal maneira que busca viver alimentando conflitos. Eu falei disso, não sei que horas você conseguiu entrar na live, exatamente isso. Eu expliquei sobre os programas emocionais que são alimentados e construídos na nossa infância e nós carregamos isso para a nossa vida inteira. Então sim, Mari. E o outro é o Lucas. Mestre Jailson, queria saber se um feto traz a memória de rejeição quando adulto. Perfeitamente. Aprendemos também na imersão que nós carregamos e formamos nossas memórias desde o ventre da nossa mãe. Carregamos nossas memórias emocionais até o último suspiro de vida. Então, sim, Lucas. Outra pergunta aqui. Manda. O que fazer para não ter muitas cobranças, tanto da parte da mulher como do homem? Confiança, respeito, transparência, pactos de relacionamento onde os dois estão de acordo com a maneira como vão se comportar. Vamos de uma forma bem simplista, mas o baba de quinta-feira do homem ou a saída das amigas da época de faculdade na sexta-feira de noite. Por que eu vou cobrar se eu sei que é algo que é legitimado num acordo entre o casal? Então a gente precisa de cumplicidade, respeito, confiança. Aí não vai ter cobrança, ainda mais dessa forma destrutiva que vai afastar as pessoas. O Carlos Sedução, não sei, Sedua? Não sei se é Sedua. Ele pergunta: um relacionamento termina e um dos indivíduos continua. O outro, ao ver que seu parceiro está em outro relacionamento, quer voltar o relacionamento. Por que acontece? Dependência, amigo. Dependência. Você vai se humilhar, você vai se sujeitar para insistir. Aliás, isso é outra coisa. A dependência é que faz você sujeitar aquilo que não foi pactuado. Tem um ditado que diz: o que se foi acordado não é caro. Então, se você tem transparência, você tem uma relação onde está tudo em cima da mesa, as cartas na mesa, então você não vai se sujeitar. Então, ficar insistindo, se rastejando, abrindo mão de seus valores e princípios, em nome de quê? De uma relação dependente. Não vivo sem ela, não vivo sem ele. Para com isso. Não existe minha cara metade, o homem da minha vida. Para de idealizar, não existe a tampa da minha panela, isso é uma lenda urbana, e ali não é bom que tenha, porque eu quero uma panela, como eu digo, tem que ter uma panela com tampa para poder cozinhar muito bem, que se relacione com uma frigideira, para que a cozinha da família tenha, na hora de fritar, temos um, na hora de cozinhar, temos um inteiro, pleno, e o coletivo, que é esse relacionamento familiar, pode lidar com os dois tipos de preparo dos alimentos. Essa é a nossa analogia, essa é a nossa metáfora. Perfeito. Qual é a de Halley? Lê pra gente. Bom, depende do que motiva, né? Depende do que motiva isso. Se é por controle. Eu tenho que ter sua senha, porque eu não confio. O que é isso? Controle, dominação, dependência, medo, submissão. E fora isso, não, eu fico chateado quando eu vejo foto do casal na rede social, como se fosse um só. É fusão, gente. Você tem que ter a sua, tem que ter a do seu marido. Perfeito. Quem é você? É o casal? Você só existe com o outro? Não sei. Tem que tomar muito cuidado para não estar sendo movido por uma emoção que não é saudável, né? Bom, eu vou bater sem piedade agora, tá? Então vejam, é um discurso social ilusório e chega a beirar o ridículo dentro de uma visão científica, quando você olha para duas pessoas e fala o seguinte: agora vocês são um só. Não existe um só. O sistema nervoso ele é individual. Não haverá compartilhamento. Olha o que é a palavra relacionamento que eu trouxe no início, né? Trazer algo de volta. Eu não vou conseguir trazer algo de volta se o outro sou eu. Percebe? É preciso que cada um seja de fato quem é. O sistema nervoso é individual, cada um com suas emoções, com suas demandas emocionais. E o que nós falamos aqui de sustentar um relacionamento, uma palavra que sempre nós buscamos, equilíbrio, que é exatamente o equilíbrio só vai existir quando há duas partes. Se é uma parte só, não precisa de equilíbrio. Perfeito? Então, é um discurso ilusório, é um discurso sabotador, é um discurso dominante e é um discurso dependente você julgar que é um só. Inclusive nas redes sociais, amigo, tá bom? Você tem zona de interseção do casal, maravilha, mas você mantém sua individualidade. Eu acho que a teoria dos conjuntos mostra isso pra gente. Tem uma zona de interseção, mas tem que manter as individualidades, senão não se sustenta no longo prazo. Verdade. Tem um conceito da neurociência que eu adoro, que faz
referência ao sistema de interpretação de sentimentos e dores, né? Então, a natureza desenvolveu uma região cerebral chamada de cíngulo, o giro do cíngulo anterior dorsal. E que a neurociência descobriu que esse giro do cíngulo anterior dorsal, ele é o responsável, vamos chamar assim, uma circuitaria, um mecanismo responsável por interpretar as dores físicas que nós sentimos, né? Bati em Osaná, sentiu dor, o giro do cíngulo anterior dorsal vai fazer essa leitura. E qual foi a grande descoberta mais recente que a neurociência fez? Que o mesmo giro do cíngulo anterior dorsal que interpreta as nossas dores físicas é exatamente ele que também interpreta as nossas dores emocionais. Olha que coisa fabulosa. Corpo e mente estão conectados. Exatamente. Então, o que isso significa para nós na prática e tem a ver com o nosso tema? Para a natureza, as relações humanas são tão profundas e necessárias para a sobrevivência da nossa espécie que o mesmo mecanismo que lê e interpreta a dor física é o mesmo que interpreta a dor emocional. O que significa, meu amigo e amiga? Se você está alimentando, está inserido em um relacionamento que te traz dor emocional, essa dor provavelmente se transformou em dor física também. Você está doente. O tapa na cara eu quero trazer para você isso. Alimentar, sustentar um relacionamento que não te faz bem, te adoece. O cérebro devolve isso. É como se fosse uma recompensa negativa por você estar literalmente sustentando um relacionamento que não te agrega valor. Tapa na cara, hein? Patoca pergunta: pode a mulher identificar no marido comportamentos semelhantes ao da mãe e comportamentos que causaram sofrimento na infância? Pode. Opa. Porque se a mãe foi muito mais prevalente na sua vida, se sua mãe foi a fonte de neurose, sua mãe era uma mãe dominadora, uma mãe controladora, ou uma mãe ausente, enfim. Então você vai se relacionar na vida adulta, enquanto esposa, na expectativa de que esse cônjuge, esse parceiro, namorado, noivo ou marido, supra essa sua carência, mesmo que ela tenha vindo prioritariamente da mãe. Então não é obrigado que seja necessariamente do mesmo gênero do pai, marido, mãe, esposa. Sim, entendi. Boa colocação dela, né? Outra provocação que eu quero colocar para vocês em relação à neurociência é algo que eu também repito bastante, porque é algo tão fundamental para você compreender como a parte biológica da tua estrutura conduz a tua vida, né? É uma informação que eu trago sempre de que o sistema nervoso, ele é um sistema que evoluiu 4 bilhões de anos, ele é um sistema completamente informacional. O que significa isso, Jailson? Significa o seguinte, que dentro do ambiente no qual você está inserido, o teu sistema nervoso interpreta tudo isso. E a dor que você vai ouvir agora é o seguinte: se você considera que está inserido em um relacionamento que não te faz bem, que não te faz feliz, que não te traz retornos como você esperava, a grande informação preocupante é o seguinte: saiba que o teu sistema nervoso identificou nesse relacionamento, nesse ambiente, algum tipo de recompensa. O que significa isso, Jailson, em nome de Jesus? Significa que alguma coisa nesse relacionamento te faz continuar. Nem que seja um ganho secundário. Nem que seja. Como nós vimos em uma das lives. Por sinal, nossas lives estão nas nossas redes sociais, nos nossos canais do YouTube, as lives anteriores, vocês podem olhar lá. Toda quinta-feira, a live ela é anexada ao YouTube e também ao Spotify. Não é isso, a equipe técnica? Temos uma equipe top de linha aqui. Então, hoje você pode acessar nossas lives, indo trabalhar no ônibus, no metrô, no carro, fazendo sua caminhada matinal, noturna. Vindo algo que agregue conhecimento e transformação da alma, né? Levando um tapa na cara e caminhando. Para seguir, para acordar. Para acordar. Delmira pergunta: em um relacionamento com pessoas com o mesmo perfil psicológico, é mais complicada a convivência? Delmira, o que complica é quando você tem polarizações. Então, por exemplo, eu sou sentimento, mas meu marido é sentimento polarizado. Então ele vai o tempo todo me cobrando. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Não me ligou? Cadê você? Poxa, você tá mais frio. Ave Maria, sufoca. Então, o problema não é ter o mesmo perfil psicológico. O problema é se relacionar com alguém que é polarizado. Se ele é pensamento polarizado, ele é frio demais. Se ela é sentimento polarizado, ela vai cobrar demais. Se ela é sensação polarizada, ela vai querer tudo certinho, arrumadinho e rotineiro demais. E o sexo pode ser complicado, porque vai querer uma relação sexual padronizada.
quinta-feira à noite é o dia, a escala do sexo vai dar problema. Aliás, sexualidade Eita. é uma das questões mais importantes Verdade. para um relacionamento conjugal saudável. Eu acho até que é tema de uma live só para ela. Opa, Vamos perguntar aqui ao quem pessoal. tá aí, o que é que vocês preferem? O que é que vocês acham se a próxima live poderia ser na próxima segunda Sexualidade. sobre sexualidade? Se Neurociência e psicologia. e Pensei. psicologia, Nossa. sexualidade. aqui. Jailson disse que vai dizer qual é o local do cérebro que você tem que estimular com eletrodos para que a sua vida sexual seja potencializada. Existe isso, Jailson? Existe. Vamos abrir esse chakra aí. Então, quem topa aqui? Deixa eu ver o pessoal Falar sobre responder. sexualidade na visão da neurociência e da psicologia. Se toparem, vamos fazer. Vamos Ó, ver Carlos aqui. Eduardo, vamos lá, vamos dizer. Por que algumas pessoas necessitam que o parceiro sinta ciúmes? É verdade, tem gente que provoca o ciúme do outro, né? Pra se sentir valorizado. Pra quê? Quem desdenha pode demonstrar que não está envolvido emocionalmente. Então, o que é que o sujeito que é carente e dependente quer? Que o outro mostre que tem ciúmes. Ah, você não se preocupa comigo, você não me preocupa. Você desdenha de mim. Se você se sente pouco importante, é comum que você queira que o outro expresse ciúmes. Uma tentativa de mostrar O desejo. povo tá querendo a live. Você provocou, hein? Confirmou? Tem uma que perguntou se é hoje. Ah! Hoje não, segunda que vem. Vamos colocando aqui mais. Se topam o tema sexualidade na visão da neurociência e da psicologia. Se for, vamos lá. Aí, Harley, como é que nossa intimidade mútua pode contribuir para impulsionar o relacionamento? Pois é, sexualidade, desejo. Aí vou falar sobre isso na próxima live. Como é que a gente pode apimentar a relação? Não é promiscuidade, não. Estamos falando de sexualidade. como instigar o desejo numa relação a dois. E vamos falar de relacionamento conjugal, muitas vezes um relacionamento que já tem tempo. Como é que a gente pode alimentar a sexualidade continuamente? Bom tema. Bom tema, porque a neurociência vai trazer os neurotransmissores responsáveis por isso, sexualidade, porque você quer repetir um ato sexual com alguém ou não. Né? O que é que a dopamina fala sobre isso? Então, tem pergunta? Virgínia pergunta, é comum acabar a conexão entre o casal quando um dos dois resolve a demanda emocional o tempo todo? É o que acontece. É o que acontece. E, aliás, por isso que muita gente fala, vai fazer terapia, vai se separar, não é? Ouço muito isso. Tranquilo. Não é que acontece mesmo, mas não é porque o psicólogo faz a cabeça, separe. É porque você vai descobrir, se autoconfrontando, que aquela relação era baseada em alicerces podres, apodrecidos, que não tinham lastro. Agora eu vou jogar pimenta. Eita. Que é o seguinte. Também já acompanhei situações interessantíssimas que comprova exatamente essa questão da demanda emocional, que era o seguinte. Vou usar, obviamente, casos supositórios, como se diz na Bahia. Casos fictícios, né? Que é o seguinte. Um paciente que buscava em outras relações extraconjugais exatamente o que não encontrava dentro do casamento, que era suprir uma necessidade, uma demanda emocional, que nem ele sabia, e é por isso que ele buscava fora. O que aconteceu com a terapia que ele conseguiu fazer? Ele identificou a demanda emocional que era. Tá? E ele resolveu dentro do consultório isso. E passou a não mais procurar a demanda porque ela passou a não mais existir. Outro exemplo, que é um caso científico, interessantíssimo, que é o indivíduo que também entendeu qual era a demanda emocional dele, porém, depois ele confessou algo muito profundo, que ele entendeu que a esposa não conseguiria atender aquela demanda emocional e ele, por atitude própria, resolveu continuar buscando em relações extraconjugais até que, de fato, conseguiu. Aí você pergunta, então danou-se, Jair, o casamento acabou? Não, pelo contrário. Ele conseguiu reestruturar o casamento, não mais buscando suprir uma demanda emocional que ele resolveu de outra forma. Então responde. Qual é a chave? A consciência. Então, a gente fazer terapia de casal, por exemplo, vai separar ou vai reforçar o casamento? Depende. Depende das feridas emocionais, depende da maturidade de cada um, depende se há o elemento mais importante de todos, amor no relacionamento. Se tem amor, algo que conecta as pessoas baseado em respeito, independência, autonomia e plenitude, então pode ser que nesse meio do caminho tem alguns obstáculos que não estão sendo trabalhados pelo casal. E um facilitador pode ajudar nessa jornada. Ou pode ser que a gente está
por osmose num relacionamento já falido, um relacionamento que é abusivo, um relacionamento que está baseado nas feridas emocionais tão bem explicadas por Jailson. E aí você vai tomar consciência disso e o caminho é efetivamente a separação. Olha, o que é mais saudável, separar ou manter o casamento? Depende, tem que contextualizar, depende de que relacionamento é esse. Na última live, acho que eu relatei o fato que aconteceu de uma das participantes da imersão do dia 7. Ela participou no sábado, dia 7, conosco da imersão, e na segunda-feira de manhã ela conseguiu finalizar um casamento de 13 anos, um casamento falido. Essas foram as palavras delas. Eu fiquei 42 minutos no telefone com essa pessoa, com muita honra, e em poder escutá-la. Mas qual foi a diferença que eu trouxe na live passada? Foi o seguinte, veja que o final de uma relação que já era falida aconteceu de uma forma tranquila, foram as palavras dela. O que mais chamou a atenção dela foi isso. Jailson, por N vezes, tentamos finalizar e sempre a discussão, briga, enfim. E hoje, segunda-feira, eu consegui finalizar isso com ele de uma forma tão tranquila, para mim e para ele. Por quê? Porque a demanda emocional dela foi resolvida no sábado, dia 7, na imersão. Foi quando ela entendeu que ela possuía uma ferida emocional e estava cobrando do outro a solução dessa ferida. Ela resolveu a ferida emocional e a vida segue, gente. Ótimo. Boa, Parece boa. simples, mas não é. Mas é muito Perfeito. prático. Muito prático. Ótimo. A gente Então busca no outro isso. suprir as nossas feridas. Entendam isso em nome de Jesus. Amém? E não só na dependência do casamento, da relação tudo, a dois. Aí você vai compensar na comida, vai compensar no trabalho, vai compensar no álcool, vai compensar nas drogas ilícitas, você vai compensar no jogo, você vai compensar no game, nos jogos de azar, no videogame ou na internet, enfim. Então você tem que tomar cuidado para você ser um sujeito pleno. O antídoto para qualquer tipo de dependência é a plenitude, né? Olha, vocês, vou dar uma freada em vocês. Sexualidade na semana que vem. Já estão falando? Já estou querendo aqui agora. Calma, a pimenta vai ser na segunda-feira que vem. Tem a Ana Falcão, Harmonia, Sexualidade. Tem uma pergunta aqui. Para vocês, qual a explicação de estar havendo tanto feminicídio hoje? Nossa, é uma boa pergunta. Eu não sei dizer se hoje a gente tem mais estatísticas de feminicídio do que antes. Você lembra de Gabriela, que Coronel Jesuíno matou Dona Sinhazinha? Será que não existia? Até no nosso Código Penal existia a legítima defesa da honra para adultério e o homem podia matar as mulheres? Eu realmente não sei lhe dizer se hoje, estatisticamente, existem mais homicídios. Eu acho que a visibilidade é muito maior. Agora, talvez a pergunta dela também tenha uma fundamentação emocional que eu tenho abordado, que é o seguinte: vamos pensar da forma científica, vamos racionalizar. O que leva um homem a matar uma mulher? Será muito banal você dizer que é um miserável, que é um ordinário, que é um assassino, e de fato é tudo isso. Mas de uma forma, com o conteúdo que estamos trazendo para vocês nessas lives, a racionalidade que temos que usar é a seguinte: a pergunta não é por que ele matou. A pergunta é que ferida emocional esse homem possui que o conduz a cometer um ato como esse. Essa é a pergunta. E, inclusive, um dos cursos que eu participei, eu acho que foi uma palestra, não sei, eu fui aplaudido lá por um grupo de advogados. Porque, de forma natural, eu falei o seguinte: eu não acredito apenas na punição do homem, colocar na cadeia, que agride ou que mata uma mulher, sem oferecer a esse indivíduo a possibilidade de entender o seu problema emocional. Porque ele vai sair de lá e vai matar outra. Aí não tem... Compreende? Mas, enfim. Então, só para responder a tua pergunta, existe uma ferida emocional que alimenta esse indivíduo. Na psicologia junguiana, diríamos que ele foi tomado por um complexo, que ele foi dominado pela sua sombra, e a agressividade, movida pela emoção primária, a raiva, foi colocada para fora. Mas o homem que mata a mulher está vinculado a uma crença, a crença de que a mulher é um objeto, que a mulher pertence a ele. Então tem muitos crimes, isso é recorrente, de a mulher quer terminar, o homem não aceita. Toca fogo, joga aço. E não só aqui, na Índia, países lá da Ásia, onde as mulheres são vítimas desse abuso. Então é algo que eu não sei lhe dizer se é algo contemporâneo. Seria até interessante pesquisar isso, se estatisticamente tem mais prevalência. Eu acho que tem a visibilidade. Mas o que ocorre é que o homem é tomado por um complexo, tomado pela sua sombra e expressa essa raiva de maneira muito destrutiva e autodestrutiva para ele também e para a sociedade. Minha visão isso porque ele tem uma visão de domínio e de que a mulher é um objeto. E o que alimenta isso? Um programa emocional ferrado que foi construído
na sua infância, na infância desse indivíduo? Qual a relação que esse indivíduo tem com o ser mulher? Foi construído lá na infância, gente. Não foi agora, como adulto, que ele aprendeu a bater uma mulher. A raiva que ele carrega é desde a infância. Então, a minha linha de investigação é bem por aí. Olha só. O Carlos Eduardo perguntando poderia dizer que é cultura? Não entendi. Talvez o feminicídio, né? Eu acho que é uma visão machista e misógina. Só que não acho, a priori, que seja algo exacerbado agora. Eu acho que é desde sempre. Aliás, é ao contrário. Acho que nunca se debateu tanto isso, nunca se discutiu tanto isso e nunca se criminalizou tanto o feminicídio. Tem uma lei específica aqui no Brasil? Não. O Halley coloca aqui, a maioria dos agressores são sociopatas. Discordo, Halley. Não são, não. São homens como eu e você. Lembra de Kátia Vargas, aquela médica que atropelou, que na moto, que matou? Ela era uma médica, uma pessoa como eu e você, como Jailson, que foi tomada pela sombra e que cometeu um desatino. Isso é muito interessante. Nas condições certas de temperatura e pressão, somos capazes de coisas incríveis, inclusive algumas muito destrutivas. Quando a minha ferida emocional está ainda infeccionada, putrefata, quando ela está ainda sensível, nós somos capazes de coisas bizarras, inclusive feminicídio, que nós não defendemos de maneira nenhuma. Claro. E tem muito psicopata também que comete isso, mas não é só Olha o aqui, psicopata. PTN News, ele fala assim, penso que o homem que mata a mulher, ele é machista, não vejo como uma ferida emocional. PTN, o machismo é uma ferida emocional. O machismo é um programa emocional. Em algum momento da vida, esse homem aprendeu a se comportar dessa forma para sobreviver, para se defender. É uma ferida e das grandes, amigo. A revelia das pessoas ao seu redor. Agora, você tem níveis de feridas. Então, bem, você pode ser machista, mas será que todo machista mata? Pois é. Então, por que chegou nesse ponto de ser o feminicídio, sua expressão de conflito? Porque tem uma ferida, um rombo grande desse tamanho que você não consegue gerenciar. Amigos e amigas, estamos chegando ao final da live. Passou rápido essa. A equipe falou aqui que acabou a live. O Instagram vai cortar dentro de 1 minuto mais ou menos. Então, olha só. Quero agradecer a vocês pela presença. Foi top de linha hoje. Hoje, olha, 72 pessoas. Sim, e aqui firmes, né? Espero que o conteúdo tenha tido conexão com vocês, tenha feito sentido para vocês. Espero que tenham valorizado isso que nós fizemos. Agradecer ao amigo Ozaná. Quer agradecer as palavras finais? Estamos juntos, o prazer é enorme. E, bom, como a voz do povo é a voz de Deus. Então, se o grupo disse que é sexualidade, segunda-feira. Sexualidade na visão da neurociência e psicologia. Pimenta na panela. Gente, meu muito obrigado. Vamos lá, deixe perguntas aqui, tá bom, no Instagram. A live vai subir para o YouTube. Coloquem mais perguntas que vamos, ao longo da semana, respondemos. Queremos também interagir com vocês no decorrer da semana, não só no dia da live. Então, as perguntas que não foram aqui respondidas, deixa aqui, por favor. Eu, Ozaná, a equipe vai estar cobrando isso. E vamos dessa forma. Vamos colocar o card da próxima semana. E eu peço que você já comece a incentivar isso lá também. No card da live dessa semana, você pode ir no meu Instagram, colocar as perguntas que vocês têm. Escrevam, sugiram se foi bacana, se o tema foi interessante, se a abordagem funcionou, porque precisamos dessa interação de vocês nas redes sociais, senão a coisa não avança. Isso. Combinado assim? Forte abraço para vocês, tudo de bom e uma semana extraordinária para todos nós. Forte abraço. Tamo junto.